Olá! Hoje vamos falar mais um pouco de como as formas ajudam a contar uma história. Mas isso não é importante porque o que eu vi quando tirei a fotografia é o que todo mundo vai ver. As formas que nós vimos no último vídeo eram muito explícitas e geométricas, mas na realidade as formas podem ser induzidas. Um exemplo interessante nós estamos vendo agora aqui ao lado. Penso que todo mundo consegue ver o triângulo. Só que lá não existe um triângulo, o que existe são 3 semicírculos. Da forma como o nosso cérebro interpreta as imagens, eu posso fazer formas apenas com algumas indicações da mesma, em vez de usar uma figura simétrica perfeita. E isso ajuda muito a compormos a nossa fotografia. Várias coisas podem ser feitas com formas. Uma das coisas mais importantes é reenquadrar a fotografia, ou seja, criar um segundo enquadramento para dar mais força ao nosso assunto. Essa técnica é muito usada e chama-se enquadramento em enquadramento. Vamos ver agora alguns exemplos disto. Esta é uma fotografia ok de um pôr do sol, mas ela foi tirada a partir de uma janela. Dando-se 3 passos para trás, penso que essa fotografia é muito mais interessante. Aqui nós temos todo o detalhe do muro e um pouquinho desfocado para dar profundidade, o mesmo rochedo e o pôr do sol. Eu penso que essa fotografia é muito mais interessante do ponto de vista de despertar a imaginação. E quem disse que não se pode fazer fotografia quando está chovendo? Toda esta área que nós vemos aqui serve para fazer um segundo enquadramento. A mulher passando com o guarda-chuva foi só uma questão de esperar um tempo. Esse já é uma redução de enquadramento um pouco mais sofisticado. O objetivo da fotografia era fazer a silhueta da colina de Coimbra. Mas o céu não estava muito interessante. Utilizando esses galhos de árvore, nós conseguimos fechar um pouco mais a fotografia, utilizando algo mais interessante do que apenas o céu azul. O objetivo dessa fotografia era esta ponte, só que ela é muito mais comprida do que alta, portanto eu teria um espaço muito grande no céu, sem nada de interessante. Buscando esses galhos de árvore, completamos a fotografia e fechamos ela de forma que a ponte ficasse mais importante. Agora complicamos mais um pouquinho. Eu gostei do relógio na torre. Só que uma fotografia de um relógio na torre no céu azul às 3:30 da tarde no dia de verão não é exatamente uma fotografia interessante. Puxando um pouquinho pela criatividade, eu enquadrei o relógio pelo vazio de uma árvore. E todo esse verde são as folhas. Como eu fiz o foco no relógio, as folhas ficaram fora de foco, fazendo aqui praticamente um círculo virtual e fazendo assim a fotografia um pouco mais interessante. Nessa fotografia, o princípio é o mesmo, mas o objetivo é outro. Foi dar um ar mais artístico à fotografia da capela. Isso são folhas de árvore com um tom de outono. Só que como o foco foi feito na capela e essas folhas estão muito próximas da lente, ficaram sem foco, dando, digamos, esse aspecto geral à fotografia. Outro fator interessante de se usar com as formas é o conceito da repetição, onde a mesma forma aparece 3 ou mais vezes na nossa fotografia. O interessante dessa técnica é que ela por si só é interessante, mas se o assunto quebrar essa repetição, mais interessante fica. Vamos ver agora alguns exemplos. Este é um exemplo muito simples de repetição, vulgar de se encontrar em arquiteturas.
mas que faz uma fotografia interessante. Essa fotografia é um pouco mais complexa, porque os reflexos não respeitam a repetição, mas mesmo assim é muito agradável. Aqui temos 3 elementos a compor por repetição, mas que também salientam o elemento diferente. Essa fotografia tem uma composição um pouquinho mais complexa, em que o fato da pessoa quebrar a repetição puxa toda a atenção para ela. Outro aspecto importante que muitas vezes esquecemos é que as sombras também podem fazer formas. E essas formas podem nos ajudar na nossa composição. Vamos ver alguns exemplos. Aqui o assunto é a porta, mas esse triângulo aqui à esquerda é sem dúvida a parte integrante da composição. Aqui, se não fossem as sombras, não teríamos noção nenhuma da profundidade e volumetria desta imagem. Nesta fotografia, o assunto é mesmo as sombras. Sem dúvida, um jeito diferente de fazer uma selfie. Nessa fotografia, a paisagem é muito bonita. Só falta mesmo alguém a apreciá-la. Mas na realidade, este alguém está aqui, representado pela sua sombra. Nesta imagem, as sombras sobre a ponte são tão importantes como a própria estrutura da ponte, sendo que a luz estava tão baixa que a sombra desta parte aqui é vista aqui. E esse conjunto de sombras deu um outro interesse à própria fotografia. E uma outra característica interessante: essa fotografia também fica muito bem em preto e branco. Se vocês ficaram preocupados a pensar que encontrar todas essas situações é algo difícil, eu vos digo, é muito fácil, mas precisa de algum treino. Quanto mais nós começamos a procurar esta harmonia junto às formas, mais fácil é encontrá-las. Até o próximo vídeo.